Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro. Chama os amigos, convida a família, vem assistir a mais esse capítulo de uma história incrível aqui de Viseu. Eu gosto muito de incenso. Eu também gosto. Mas há pessoas que são quase alérgicas ao incenso dentro da igreja. Entendi. Há pessoas que, conforme entra o turíbulo, cafum, porque são alérgicos ao fogo e não sei o quê. Eu fiz uma vez a experiência, fui mauzinho, mas tinha que a fazer. O turíbulo entrou, mas apagado. E mesmo assim espirrar? Sem estar... Nem o carvão estava aceso. E as pessoas começaram a tossir na mesma. E olha, isso é tudo psicológico. Nunca mais voltaram a tossir daquela vez. Não, eu acho muito... E aqui eu acho que missa normal, assim, não pegamos ainda, não. Não é uma coisa que se use todos os dias. Bem. Mas, por exemplo, uma festa. A festa de um padroeiro de uma aldeia. Né? A festa do padroeiro da paróquia. Sim. Da comunidade. Uma solenidade. Um dia de Natal, que é solenidade, um dia de Páscoa, um dia da Ascensão, um dia de Pentecostes. São dias em que o incenso faz parte da celebração. E não demora mais por causa disso. Não. E eu costumo dizer que o cheiro de incenso às vezes é bom até dentro da igreja. Porque também ajuda a que haja outros cheiros que desapareçam da igreja. No nosso era toda semana, né, Mauro, no Brasil? Era toda semana? Sim. O padre usava toda semana. Todas as semanas também podíamos correr o outro risco, que é de banalizar algo que é fundamental. Não acharem que é uma coisa Que é especial. uma coisa especial. Não é? Só toda semana no domingo. Toda semana no domingo. Mas é o que o padre está falando. Se você usa só para as festas, aí as pessoas têm... A celebração do domingo também é diferente da celebração da semana, naturalmente. Mas isto pela própria celebração. Sim. Se olharmos, a celebração ao domingo tem 2 leituras, além do Evangelho, a da semana só tem uma. Tem momentos que não tem a da semana, a não ser quando é uma festa, a glória, o credo. Agora, até pelo canto. E mesmo que o padre cante muito mal. Eu costumo dizer que as igrejas não precisam ter seguro dos vidros, porque eles não vão partir assim com tanta facilidade. Mas haver o diálogo de canto entre o Presidente e a Assembleia é fundamental. Uma coisa muito simples, que me diz assim, então, mas isso é quase básico, não? É muito diferente começar a celebração da semana com o Em Nome do Pai, normal. E ao domingo começar a cantar. Em nome do Pai, é fundamental. E as pessoas já sabem que a missa de domingo, até pela forma como começa, é logo diferente. Eu hoje estava a falar com uma senhora, que é tal história, a irmã dela era da minha idade, ela é mais velha há 2 anos, e conheci desde criança, e ela no final diz, então, padre, bom fim de semana. E eu, Paula, o bom fim de semana é hoje. E ela quer dizer para mim, bom fim de semana é também amanhã. Quando vai à missa, o que é que o Sr. Padre diz na missa? Ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, então o fim de semana é sexta e sábado. E a senhora até é catequista, fiquei muito admirada a olhar para mim. O Sr. Padre tem razão. Mas isto já é algo que veja na cultura. Toda a gente diz ao sábado, bom fim de semana. Sim. Quando o domingo já é o primeiro dia da semana. Sim, é verdade. Padre, o senhor pensa hoje, já foi algum professor no seminário, alguma coisa assim? Não, do seminário não. Fui professor na Escola de Leigos da Diocese, sim, muitos anos, em várias áreas, não nomeadamente só naquelas onde me sinto mais à vontade. Falávamos há pouco da questão da comunicação social, mas outra paixão é a liturgia, como já devo ter notado. Sim, porque o senhor fala com muita facilidade. Mesmo porque eu gosto muito, os livros são para se ler e para se conhecerem. E os livros litúrgicos, quer missal, quer os lecionários, têm aquela parte introdutória que a maior parte não conhece.
Tem aquelas partes em vermelho. A primeira coisa que eu digo sempre aos leitores, o que está vermelho nunca se lê. Alto. Lê-se para nós. E é fundamental a pessoa vir lá dizer assim, faz a inclinação, faz isto. São as regras, que lá está. Sim. E o missal também tem tudo isto. E eu procuro ter isto tudo mais dentro de mim, como também, mas aí que já é defeito da comunicação social. É diferente quando um padre está no altar e passa o tempo todo a olhar para o missal e não levanta o olhar e as pessoas dizem assim, podes falar aí à vontade, também nós desligamos. E outra coisa é o que nós temos estado aqui a fazer, que é a comunicação visual. E para isto o padre tem que estar muito bem preparado. Sim. Porque a oração está lá, mas ele está tão preparado que tem lá na mesma base. Mas já o consegue dizer grande parte dela, olhar diretamente para a Assembleia. E isto é fundamental. Agora, sim, fui formador, professor na escola de Diocesana de Adultos, já participei em algumas coisas, agora professor mesmo, não. E não porque entendo que a minha missão poderá ser outra. E porque também nunca Ensinar também, sim. sem ter o... Primeiro porque o seminário da Diocese neste momento não existe. Sim. O seminário da Diocese está Está em na Braga. Guarda. Em Braga. Ah, em Braga? Estão lá as dioceses de Viseu, Guarda, Lamego, Bragança, Miranda. Estão todas reunidas no seminário interdiocesano em Braga. Tá, pronto. Entendi. E é normal que eles agora tenham as aulas na Faculdade de Teologia de Braga, Sim. da Universidade Católica. E no meu tempo tínhamos aulas aqui na Santa Cristina, ali no seminário. Uhum. E isso também, agora, eu gosto muito mais deste de ser professor, Do dia a dia. sem cátedra, sem sala de aulas, Sim. em que muitas das vezes, ainda no outro dia tive esta conversa com um seminarista que tenho lá da paróquia, que lhe estive a explicar uma parte do missal e dizer assim, olha, mas nisto não há como praticar. E embora tu ainda estejas muito longe da ordenação, mas se for preciso, está aqui um missal antigo, levas-lo para casa. E vais lendo estas introduções, e vais aprendendo, e vais vendo que até os gestos, que a celebração também se reveste de uma certa teatralidade. Sim. E que os gestos, a oração é feita com a boca, mas com o corpo e com a mente. E o corpo também reza, e a postura. E um sacerdote que transmite tranquilidade quando preside, que transmite esta confiança às pessoas, que os gestos estão pensados. Sim. Tudo isto ajuda a que a celebração seja muito mais vivida, mais participada. Se eu estou ali e naquele momento eu não sei muito bem o que é que vou fazer a seguir, se calhar falha a partir desse momento. Não é? Trava, né? Os meus pequenos sabem que é um gesto que está a custar. Mesmo ao fim de 18 anos, ainda continua a custar. E qual é? Sempre que rezamos o credo, Sim. há palavras às quais nós inclinamos a cabeça. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Mas essas palavras nós ajoelhamos em certas ocasiões, Sim. nomeadamente no mistério da encarnação, 25 de março, e no mistério do nascimento, no Natal. Então, por mais que as pessoas já saibam que no dia de Natal até paramos para rezar aquela parte, em que até ajoelhamos, em que o padre volta a lembrar na celebração. Mas o credo é uma cantilena para muita gente. Entendi. Então o que é que tem a cantilena? É que se paramos, parece que já não sabemos recomeçar outra vez. Então o Sr. Padre até se veio ajoelhar à frente com eles, até se ajoelha para eles perceberem diante do presépio que está à frente do altar, mas tem que fazer isto, que é para eles perceberem que parou! Mas até nisso já pensou. Sim. Mas isto, como dizia, a questão das pouco da festa de catequese, são coisas que se vão aprendendo com a prática. Né? E eu já me apercebi que se eu não fizer este gesto de levantar a mão, eles continuam o credo. Sabem que é para parar, mas é aquela mentalidade que já está enraizada. Né? No dia 25, então, de dezembro, qual 25 de março, que é o dia da encarnação. É que eu não sabia. Bom, já aprendi mais um. Também, então, mas também explica facilmente o porquê do 25 de março. Que há muita gente que pergunta porque é que nós celebramos a Anunciação do Anjo. O mistério da encarnação é 25 de março. E padre? Fácil. De 25 de março, quanto tempo é que passa até ao 25 de dezembro? 9 meses do Natal. Do nascimento de Cristo. Sim. A mesma coisa que temos, por exemplo, em relação à Nossa Senhora. Nós celebramos a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Sim. 9 meses depois, celebramos o seu nascimento no dia 8 de setembro. 8 de setembro? É dia de nascimento de Nossa Senhora.
Padre, eu acho que eu vou ter que fazer umas aulas aí comigo, padre. Então, há pouco também estávamos a falar, só há 3 pessoas de quem nós celebramos o nascimento. Jesus, Lógico? Nossa Senhora. Sim. E aquele a quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há ninguém igual a São João Batista. São João Batista é o 24 nascimento. de junho celebramos o nascimento. Isso. E 29 de agosto celebramos o martírio. Sim. Mas a maior parte dos santos não celebramos a morte. Sim. Só de São João Batista Que são os dois. é que celebramos o nascimento. Então, a nossa igreja é tão bonita, né, padre? Tem tanta coisa. Eu acho que a gente passa a vida inteira estudando. Nós sabemos que eles pessoalmente não se entenderam assim tão bem. São Pedro e São Paulo. Mas não deixa de ser significativo a Igreja ter colocado o martírio dos dois no mesmo dia. E a 29 de junho nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo. E embora na nossa cultura portuguesa o dia seja de São Pedro, que é um dos santos populares, Sim. mas São Paulo também lá está. É verdade. E celebramos o martírio dos dois, e as nossas igrejas têm muitas vezes isto representado. Nós encontramos igrejas antigas onde, no próprio sacrário, de um dos lados está o São Pedro, do outro lado está o São Paulo. São as colunas da igreja. Cada um à sua maneira, cada um com o seu trabalho. Paulo com todas as viagens apostólicas, com toda a catequese, com todo o ensinamento, com todo o pensamento. A nossa filosofia, a nossa teologia cristã foi estruturada por São Paulo. Sim. E ler as cartas paulinas é mergulhar nesta base. O São Pedro, não. Mas foi aquele a quem Jesus Cristo deixou esta missão. Deixou a igreja. Dar-te as chaves do céu. E por isso é que eu costumo dizer que até no feitio eles eram completamente diferentes. Paulo era um homem de estudo, era um homem de carreira, de meditação. O São Pedro era um homem de repentes. E só assim é que nós entendemos que ele, no mesmo episódio do Evangelho, recebe um elogio de Jesus Cristo e logo a seguir um raspanete de todo tamanho. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foram a carne e o sangue te revelaram. E logo a seguir, vai-te daqui, Satanás. Porque ele era de repentes. Mas é significativo que são estas duas realidades completamente diferentes que são a base desta igreja. É verdade. Que lindo, né? Ai, padre, acho que a gente vai ficar muito tempo. A gente tinha que falar do jornal. Olha, falamos toda a catequese e o jornal, olha, não era o que Jesus queria, não era o jornal. Se calhar temos estado a falar do jornal porque o jornal também é tudo isto. E eu entendo o jornal mais do que a questão informativa. Eu brinco com esta palavra, mas tem muita razão de ser. O jornal é formativo. Não só informa, mas forma. E o jornal, como lhe dizia, é regional, tem notícias da cidade, tem notícias de desporto, mas também ajuda a formar. E ajuda a formar em todas as áreas, até na parte cristã. E às vezes o jornal é o primeiro meio catequético para muita gente adulta. É, padre. Eu procuro No que sentido assim, de que as pessoas procuram... percebam, ouça, no site do jornal, todas as semanas, eu tenho uma rubrica que é minha mesmo. Faço todas as semanas. Podíamos dizer assim, já fiz há 3 anos, como as leituras repetem 3 em 3 anos, porque não precisaria de voltar a fazer. Não. Eu chamo-lhe sinais da palavra. Certo. Em que eu pego nas palavras das leituras, destaco uma frase e faço uma reflexão sobre cada uma. E posso lhe dizer que nós temos a possibilidade de fazer a medição de visitas e é uma das coisas mais visitadas. Eu ponho ao sábado de manhã no meu Facebook pessoal. Sim. E já tenho pessoas que estão à espera daquela hora para irem ver imediatamente. Porque dizem-me que ajuda a perceber, quando ouvem as leituras ao domingo, ouvem aquela frase e dizem assim, mas já está aqui a explicação. E isto faz parte. Veja, o jornal, isto não é publicado no jornal, Certo. no papel, Mas mas está no site. Como forma de ajudar. Então o senhor vê o site, o Facebook, todas essas mídias eletrônicas, eles vieram ajudar também o jornal. Tal e qual como falávamos há pouco da questão do telemóvel. Né? O problema está no uso que se dá. Como todas as coisas, pode aproximar, mas pode afastar. Pode ligar ou pode destruir. Tudo. Né? Veja como a palavra, a própria palavra, pode ser usada para bem ou para destruir uma pessoa. Né? E por isso é que eu entendo que todos os meios são corretos,
dependendo do uso que se faz. Agora, o problema é quando tornamos exclusivo um, quando queremos só aquilo, ou quando, por exemplo, eu até detrás de um computador não deixo de ser padre. Sim. Ser padre Está para sempre. função intrínseca, é a minha maneira de ser. Sim. E eu costumo dizer, voltámos à forma como nos conhecemos e como passou, e disse, eu não quero que as pessoas deem conta que eu sou padre pela forma de vestir. Sim, há dias em que se olhar para mim vai logo dizer que sou padre. Claro, sim. Eu entendo um dia de um padroeiro da paróquia, eu entendo um dia de Natal, eu apresento-me com... Aliás, no dia dos padroeiros da paróquia ainda muito mais, porque vou de batina preta, à maneira antiga. Que as pessoas iam, e depois com o cabelo levantado e assim, não há problema. Agora, não é que as pessoas vejam que eu sou padre pela forma como visto. É pela minha maneira de ser. E um padre pode estar num café a conviver com os amigos. Pode ir a um espetáculo. Pode ir a um jogo de futebol. Não tem... Pode jogar futsal. Teve o campeonato agora? Você participou? Já deixei porque a idade também está. Mas é incrível aquele... Até há 4 anos eu também participava sempre nos torneios. Sim. Eu acho E muito até o convívio que interessante. havia entre os padres de realidades diferentes e dioceses diferentes é ótimo. Certo? Agora, o problema é quando começamos, e hoje acho que muita gente, porque não tem uma identidade própria, porque mesmo a Igreja não lhe reconhecem esta identidade própria da Igreja, procuram coisas que não fazem parte dessa identidade, mas que sejam pela diferença. Há pouco dizia que os catequistas procuram ter sempre uma novidade. E quando as paróquias também se transformam nisto. E anulam o que elas são na essência para poder ser só pela novidade. Porque assim talvez agrade mais gente e traga mais gente. Mas a essência desapareceu. E quando a essência desaparece, o espetáculo pode ser muito bonito, mas não convence. Não convence. E Jesus Cristo sabia muito bem, por isso é que muitas vezes encontramos no Evangelho esta expressão. Ele não precisava que alguém dissesse quem eram as pessoas ou como eram as pessoas. Ele próprio sabia. E ele sabia que aquela multidão que vai atrás dele, que até lhe procura fazer rei, tinham acabado de comer o pão de graça. Naquele momento estavam convencidos. Mas ele diz-lhes, e depois? Quantas vezes aqueles apóstolos dizem, olha, vocês estão aqui a pensar que isto é tudo milagre, olhem que o Filho do Homem tem que ser rejeitado, tem que sofrer muito, tem que ser condenado, morrer, e depois 3 dias vai ressuscitar. E sempre que eles diziam, estes não entendiam. E não queriam que ele sofresse. Não... E aí vamos voltar na história de não ter mais o Jesus... Com a cruz, não ter a ideia do sacrifício na missa. É do ser humano isso. A maior parte das pessoas hoje queriam transformar as nossas igrejas em anfiteatros. Ai, querido. Com toda a comodidade, uma cadeirinha confortável, aquecida. Né? Com a ideia de que se eu precisasse até meio parar para ir buscar isto ou aquilo. Né? Mas esta é a realidade que nós temos. Agora, não estou a dizer que isto seja mau, mas é preciso, a palavra base hoje se calhar é esta, e foi esta palavra que eu, sobre a qual escrevi esta semana no editorial do jornal, educar. E a educação que não é apenas um transmitir conhecimentos, que é criar bases. Um educar que é aproximar, mas aproximar da realidade, não daquilo que as pessoas querem. Nós em Portugal temos uma expressão magnífica que é quem dá o pão, dá a educação. Então a Igreja que distribui o pão, o verdadeiro pão, nunca pode esquecer esta parte da educação. E da educação que é apontar horizontes, criar bases para as pessoas irem assim, não, eu sei o que é. Se perguntarmos à maior parte dos nossos cristãos hoje se sabem quem é Jesus Cristo, acho que nós iríamos ficar escandalizados com a resposta. Escandalizados, porque conhecem Jesus Cristo das festas. Conhecem Jesus Cristo da realidade que elas próprias... Já acabamos pelas expressões, eu gosto muito das expressões populares, porque o povo vai dizendo as coisas com fundamento. E tanta gente que só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. Sim. E tanta gente só se lembra de Jesus Cristo e andam com Deus na boca quando precisam. Quando Ele esteve lá o tempo todo. Quando Ele faz parte da vida toda. Mas as pessoas ainda não perceberam isto. Isso também, de alguma forma, acontece com os santos aqui em Portugal. As festas, né, dos santos
seja os santos populares, seja... Ele é um evento para a aldeia. Até que ponto, padre, ela acaba sendo muito mais o evento da aldeia do que o evento religioso? Depende, voltamos à ideia principal, do que se quer transmitir. Se ficamos apenas numa festa bem organizada, em que as coisas até correram extremamente bem, não houve falhas, em que muita gente a participar, mas depois daquele dia volta tudo ao mesmo. Aquelas pessoas que estavam na procissão e não ficou voltaram lá semana que nada. vem. Uhum. Então vamos dizer assim, a festa foi um fracasso. Foi bonita, foi bem participada, foi... Mas não vamos lá pelos números, não vamos lá pela multidão. Vamos por aquilo que fica. E vamos por aquilo que é dizer assim, como dizia, as pessoas têm o padroeiro tal. Não só os santos populares, porque até os santos populares. Há muita gente que conhece o Santo António como casamenteiro. Sim. E o Santo António, se calhar, nunca celebrou nenhum casamento na vida dele. Sim. Eles conhecem um pormenor tão simples. O Santo António morreu muito jovem. Tinha 36 anos quando morreu. E a maior parte das pessoas que se dizem devotos de Santo António não sabem isto. Como não sabem o porquê dele ter um início, um princípio, ele ficou tão impressionado com a vinda dos mártires franciscanos de África, do norte da África, que ele queria ir para o norte da África. E ele, quando sai de Portugal, o destino era o norte da África, para poder ser mártir. Mas não foi isto que Deus quis dele. Ele nunca chegou a pisar o norte da África. Então, dizem as histórias de Santo António que a tempestade no Mediterrâneo levou-o para o sul de França, onde ele foi tão preciso. Sim. Levou-o para a Itália. E ele foi reconhecido pelo próprio Francisco de Assis como o padre da ordem. São Francisco de Assis nunca foi padre. Mas um dos primeiros padres da ordem franciscana foi Santo António. Santo António. E isto é que é... Agora, diga-me assim, se as pessoas, ao celebrarem o seu santo, conhecerem a sua vida. O prefácio dos santos, um dos prefácios dos santos, que é a oração antes do santo, diz, a sua vida nos estimula, nos desafia. E eu digo, como é que a vida nos pode desafiar se nós não conhecemos a vida do santo? Se ficamos a olhar para a imagem, uma imagem muito bonita, se até vamos com o tudo bem preparadinho e tudo mais, mas a vida do santo. Então aí está a parte do educar que eu falava. Aí está uma parte que a Igreja não pode esquecer, que é chamar as pessoas para a celebração, sim, mas dar-lhes algo. E dar-lhes algo que é, na vida dos santos, reflete-se uma pessoa que é Jesus Cristo. E isto é que tem de acontecer. Mas muitas vezes, essas, eu não sei se como chama, mas esses grupos, eu vou dizer, que organizam as festas, enfim, eles já não têm, assim, uma coisa que é de ano em ano, então ele já tem como é que eu dizer? A autoridade sobre o padre? Não. A maior parte das mordomias pensam que são autónomas, que, como diz, têm essa autoridade toda, que até são eles que decidem a que horas é que é a missa e tudo mais. E é assim, se o padre for na cantiga deles, então é isso que vai acontecer. Agora, não estou a dizer que entre ali em conflito, mas que as coisas sejam, voltamos ao princípio sinodal, e que as coisas sejam dialogadas. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Numa das aldeias, fazem todos os anos, em agosto, a festa do imigrante. Sim. Uma comunidade muito marcada pelos imigrantes, então tudo bem. E no outro dia, as pessoas que estão à frente da comissão, Sr. Padre, temos a missa no sábado, no dia do imigrante, que é o último fim de semana de agosto, a missa às 9 horas da noite. E, gente, às 9 horas da noite, quem é que vocês querem ter cá na missa? Nem os imigrantes cá vêm, porque essa hora já está tudo ali no bar em baixo com a barriga encostada para a cerveja. Mas tem razão. Então, vamos aqui conversar a sério. Ou querem a missa mesmo, ou então na missa vou estar eu convosco e com mais 2 ou 3 pessoas. As pessoas de idade que costumam vir nem vêm, porque essa hora já não vêm de certeza. Então vamos ter a missa do imigrante como um proforme que está no calendário da festa. Que está nos programas, mas que não tem razão de ser. Tem razão. Então marcámos uma hora completamente diferente. Mas que dê para todos participarem. Para todos participarem, para depois ainda irem para a festa e para o arraial e tudo isso. Percebe? Uma coisa muito concreta. Nas maior parte destas paróquias, destas aldeias mais afastadas, havia muito a ideia de que
cada aldeia tem o seu santo, então as pessoas puxam pelo seu santo. O padroeiro da igreja paroquial, o senhor padre toma conta dele. Ah, meu Deus. Porque a igreja paroquial é do senhor padre, o senhor padre toma conta dele. Então, o padre era o mordomo sozinho da festa do padroeiro da paróquia. E hoje isto aqui acabou tudo. Não tem sentido nenhum. Então, vamos fazer nesta perspectiva. O padroeiro da paróquia é o padroeiro de todos. Sim. Então, como é que nós fazemos isto? Vêm os padroeiros de cada aldeia à festa do padroeiro da paróquia. O padroeiro da paróquia recebe os padroeiros de cada aldeia. Eu não quero que ele venha. O santo não vai receber os outros santos, mas vai receber as pessoas da aldeia que vêm atrás do seu santo. Sim. O que é que tem acontecido? Tenho a igreja paroquial cheia, tenho gente a viver a participação na festa do santo e depois tenho algo que é uma oportunidade que eles saiam dali com algo mais, que não teria se não fosse isto. Mas isto pode-me dizer assim, são estratagemas de marketing. Ainda bem que eu também estudei marketing. Ainda bem que eu também estudei marketing. Sim, todo estudo ajuda, né, padre? Em algum momento ajuda. Padre, e quando tem alguma coisa não tão boa, vamos dizer assim, dentro da igreja e que precisa levar também ao jornal semanal? Existe, assim... Não há censura. O bispo assim, não, pula essa parte, não precisa a gente falar. Não, aliás, se calhar, e mesmo que houvesse algum, não é censura, mas algum cuidado. Não é esconder as realidades, mas é não entrar no fresim. Muitas das vezes a comunicação social hoje tem. Né? E uma agenda muito própria à qual nós não estamos sujeitos. Né? Vou dar um exemplo muito concreto. Não vamos pôr em causa, nem vamos esconder a realidade dos abusos. Não vamos. Infelizmente é uma realidade, é uma ferida com a qual temos que contar e saber lidar com. Mas não precisamos estar a falar disso todas as semanas. Como não precisamos estar a falar todas as semanas das indemnizações, nem de um grupo que os senhores bispos criaram, acharam por muito bem criar. Eu não vou dar aqui a minha opinião pessoal, se concordo ou não com ele. Acharia muito mais necessário que esse grupo partisse de um princípio que existe na Igreja, que é o princípio do voluntariado e não do pagamento, como eles são pagos para fazer aquele serviço que fazem. Independentemente disso, claro que o Jornal da Beira não vai falar todas as semanas sobre isso. Quando houver um assunto a falar, falaremos sem problema nenhum. Quando for necessário divulgar algo mesmo desagradável, também se divulga. Quando erramos, também é preciso, como fazemos na celebração, bater com a mão no peito e dizer por minha culpa. Agora, não vamos a criar nesta ideia e neste frenesim quase novelístico que se criou. Principalmente no ano atrás, né, padre? Sim. Que foi exatamente na época da Jornada Mundial da Juventude, só parece que só tinha esse foco a mídia em geral, que era dos abusos, que era da... Mas porque dentro da própria Igreja também havia alguém que parecia que estava interessado em puxar o assunto continuamente, nomeadamente a própria Conferência Episcopal. Isto sem problema. O que lhes vou dizer aqui, já o disse diretamente ao nosso Bispo e digo a qualquer um deles, que é, eles entraram, dizia há pouco, o estudo é necessário. A maior parte deles não sabe lidar com a comunicação social. Sim. E não sabe lidar com a comunicação social neste sentido. Não é porque se fala constantemente do assunto que o assunto tem que estar sempre em cima da mesa. Basta pensar nisto. Dos 100 e tais casos que foram apresentados como suspeitos, quantos é que já foram comprovados? É pouquíssimo. Ainda esta semana tivemos mais um caso de uma diocese em que os 2 casos que foram apontados foram arquivados, pura e simplesmente. E isto não foi notícia a nível nacional. Nem apareceu nas manchetes e nada disso, porque não interessa. O que interessava era dizer, a Igreja está podre. A Igreja está... Mas o próprio estudo foi há muito atrás, não foi, padre? Assim, foi há 50 anos, há 40 anos atrás. E baseado numa coisa que é uma fonte pouco fidedigna, que é nas denúncias anónimas. As denúncias anónimas nunca foram solução em qualquer situação. Aliás, criou-se um clima, quase de autêntica caça às bruxas. Em que andávamos perante uma ideia em que nós próprios sentíamos medo. Acredito. Porque bastava alguém fazer uma denúncia anónima, uma carta, um telefonema, e isto parecia que o mundo vinha abaixo. E depois de julgado em praça pública... As coisas ficam difíceis, né? Agora, independentemente do resto,
Não vou dizer, né, que aí no extremo diz assim, não, afinal são todos santos, não. Como em tudo. Como em tudo. Santo e pecador. A igreja é santo e pecador. Vamos reconhecer que há realidades que é preciso cuidar, mas vamos dizer assim, se calhar há coisas que se preparam e vêm do foro interno, não na praça pública. Se calhar há coisas que era preciso os senhores bispos estarem atentos, sim, procurarem estudar e ver a realidade, mas como diz, olhando para a realidade atual. Não, eu achei que o estudo foi muito, muito atrás. Muitos nem já não são nem sacerdotes, já morreram. Já... E independentemente do resto, é dizer assim, criou-se aqui um clima. Eu sou-lhe muito sincero, estamos há pouco a falar da questão de eu sentar no primeiro grau para falar ao nível das crianças. Há duas coisas que eu não deixei de fazer, mesmo nestes tempos em que toda a gente tinha receio, não sei o quê. É, as crianças que ainda não comungam, que não fizeram a primeira comunhão, vêm na fila com os pais, como todos os outros. Participam também no momento da comunhão. Sim. A única coisa que eu lhes peço é que ao chegarem ao pé de mim, façam isto. E quando eles fazem isto, eu já sei que ainda não comungam, Sim. e faço o sinal da cruz na testa e eles vão contentes para o lugar. Porque também participaram. Né? Mas isto não fui eu que inventei, já havia muitos colegas a fazer, muitos outros lados. Pronto. E outra coisa que eu gosto de fazer, que na altura me disseram, até paroquianos preocupados, só padre, não faça. Porque anda toda a gente aí com medo de qualquer dia vão dizer alguma coisa a seu respeito. Eu não vou deixar de fazer porque as crianças gostam do que eu faço. Eu, na precisão final, quando se pode fazer, porque há quantos é que não se pode fazer, Sim. porque algumas temos que sair, mas por fora da igreja, quando se está a chover, não dá para fazer. Mas na precisão final vai a cruz, vão as velas, e eu vou. E os miúdos vêm a correr, nem que estejam do outro canto do banco, para o corredor central, porque eu vou a passar. E já se habituaram de tal forma que se o padre não faz, é um problema de todo tamanho. Não é? Depois os pais às vezes riem-se, porquê? Porque os miúdos com aquela ideia, alguns puxam a mão atrás, que é para ouvirem o barulho da palma a bater. Mas eu não vou deixar de o fazer, porque entendo que as crianças também têm um lugar próprio na celebração. E mais, a minha consciência não me acusa de nada nesse sentido. Sim. Mas isto criou-se um clima em que durante muitos tempos até os acólitos deixaram de vir e tudo, porque a igreja é isto, porque os padres... Não vamos cair nesses... Uma das oportunidades de já resolver, acho que não é nem resolver, mas pelo menos já verificar a situação seria na época que os meninos estão estudando, que já tem alguma tendência, não sei, padre, se isso seria uma solução. O Papa tem estado a falar sobre isso e é assim, tem que ser uma situação em que tem que ser analisada por muitos pontos de vista. Até porque nós temos muita tendência de condenar o erro, ou melhor dito, não condenamos o erro, condenamos o pecador. Quando devia ser condenado o erro e devia ser tratada a pessoa com todo o carinho e com todo o cuidado, que também, à maneira de Jesus Cristo nunca afastou ninguém, né? Mas quando era preciso chamar a atenção, chamava. Né? Temos o caso da mulher pecadora. Nunca se pôs em causa o que ela fez. Sim. Ela foi apanhada em flagrante delito, diz o Evangelho. O que Jesus Cristo diz foi, mulher, ninguém te condenou, também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. É essa parte que todo mundo está esquecendo, né, padre? Vai e não voltes a pecar. Mas isto é olhar para o pecado, sim, olhar para o erro, mas não castigar o pecador. O pecador tem que ser corrigido. Trabalhado, corrigido, chamado à atenção. Isto é que é fundamental. Mas não, o julgamento em praça pública nunca faz isto. O julgamento em praça pública tem por tendência o destruir a pessoa. Sim. É? E criou-se este clima, como diz, de olhar e vamos ver. Até o número das vocações também diminuiu bastante depois. Já não estava famoso. Já não estava. Mas diminuiu muito mais depois disto, porque as pessoas têm medo deste julgamento que é feito. Mas sendo que os abusos também ocorrem dentro das casas, padre. A maior parte dos abusos acontecem dentro da própria família. Eu não queria chegar a esta conclusão, mas é o que existe. Mas é o que existe. E temos que ter esta noção. Agora, desses ninguém fala porque não é interessante. Esses não são notícia. São horrorosos. Esses não são notícia. Agora, quando há uma realidade em que até podemos pôr em causa uma instituição como a Igreja, e veja que a Igreja hoje é uma coisa muito concreta. A maior parte dos jogos de futebol infantis e juvenis hoje são quando? Ao domingo de manhã. Quando sabem que há as celebrações. São muitos.
E não é só o futebol, é a Todas as natação. realidades esportivas, Aham. sim. As caminhadas. E depois, por exemplo, as câmaras municipais vêm-nos pedir que nós divulguemos caminhadas que são feitas à mesma hora das nossas celebrações. Faz sentido, né? E a primeira coisa que eles falam, católica, não posso ir na missa. Por quê? Ah, porque eu tenho a competição da natação. Ah, eu tenho a competição do basquete. Eu tenho... Mas, gente, tem prioridade. Mas a prioridade hoje nunca passa pelo lado da igreja, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que nós temos que ir embora, né, padre? A sua missa e a minha. Padre, eu queria agradecer muito o senhor. Foi um prazerzão. Ai, padre, foi um prazer mesmo. Agradeço pelo convite e, olha, peço desculpa de ser assim também tão macio com os horários. Ficamos demais, né? Olha, gente, eu vou aqui terminar de agradecer o senhor padre, que ele tem as celebrações, as missas dele. Eu também tenho a minha. E eu acho que vou dividir. Vou dividir essa conversa em dois programas, porque foi muito... Não é só grandiosa, é catequética também, né? Foi um prazer. E, padre, então, para quem... O senhor vai estar onde agora, às 6 horas? Na igreja de Nossa Senhora de Fátima, nas termas de Alcafaxe. Lá nas termas de Alcafaxe. Para quem gostou, quem não conhecia ainda, porque acontece, então, né? por essa perspectiva, então tenho uma realidade. Nós, nesta mesma aldeia, e no domingo a seguir ao dia 15 de agosto, neste caso será 18, temos a festa da Nossa Senhora de Fátima lá nas termas, que é uma oportunidade única de ver uma procissão lindíssima que passa o rio por cima da ponte. Dia 18, padre? 18 de agosto. Que horas? Às 6 da tarde. 6 da Missa tarde. e depois tem a procissão. Que a procissão faz a volta, porque a capela está do lado de Mangualde, do Conselho de Sim. Mangualde, mas atravessando a ponte estamos do lado do Conselho de Viseu. Sim. Mas a procissão vem ao lado de Viseu. Então ver quem está cá embaixo no rio, olhar para cima e ver a Nossa Senhora da Saúde e a Nossa Senhora de Fátima passarem por cima da ponte é uma realidade muito bonita para se ver. Vamos, Mauro? Bora. Bora, né? Obrigada, padre. Então, boa semana para vocês e até a próxima semana.